Desta vez, vamos estudar a Palavra de Deus com um sermão intitulado Número 1. Com este tópico, vamos aprender a Palavra de Deus. O que a expressão número 1 significa? Não significa o melhor? Nosso Deus é o número 1. E nós somos os filhos do número 1. Na perspectiva de Deus, nós somos o número 1 no reino dos céus. Deus se importa conosco e nos ama muito. Quando nós temos tal esperança espiritual e vivemos com tal compreensão, nós estamos sempre felizes. Mas, e se nós não tivéssemos nenhuma compreensão? Nós nos sentiríamos cansados. Não importa quão bom fosse algo, não apreciaríamos seu valor. Então, nossa vida seria miserável. Então, por que Deus é o número 1? Deus criou todo o universo. Ele governa sobre o universo. Foi Deus quem criou a vida eterna no universo. É por isso que o título número 1 pode ser dedicado apenas a Deus. Deus é o Senhor dos Senhores. Por esta razão, a palavra de Deus é a melhor palavra. Contudo, as pessoas falham em entender quem é o melhor. Eles dizem, Goethe disse isso, Voltaire disse isso, Sócrates disse isso. Pessoas estimam palavras de pessoas. Mas, na verdade, a quem pertence as melhores palavras? Pertence a Deus. Todos os filhos de Sião devem compreender isso, para que possam obter sabedoria e conhecimento da palavra de Deus. A melhor palavra é a palavra de Deus. A quem Deus mais ama? A quem os pais amam mais neste mundo? Seus filhos. Então, quem os pais celestiais amam mais? Nós, filhos de Deus, certo? Deus ama mais a nós e nos considera como o número 1. Há algo melhor do que isso? Nós recebemos o amor de Deus. Além disso, conforme está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou tal mundo maravilhoso e gracioso para nós, certo? Todos nós devemos ir ao mundo que Deus preparou, o reino dos céus. Não vamos nos limitar a este pequeno planeta Terra. Pensem em todo o universo. Nós somos filhos de Deus, não apenas nesta Terra, mas em todo o universo. Até mesmo os anjos e todos os seres espirituais do universo nos invejam muito. Graças ao pai e à mãe, eu estive no Palácio de Buckingham. Um carro parou na minha frente e um príncipe saiu dele. Quando ele saiu, as pessoas exclamaram, "Oh, o príncipe William! Ele é um ser humano, igual a nós. Ele tem olhos, ouvidos e nariz. Não há nada particularmente diferente nele. A única coisa que o distingue é sua posição. Ele é neto da rainha Elizabeth II. Ele é invejado, respeitado e honrado por muitos britânicos." Quando eu vi aquilo, eu pensei, o que nos tornaremos no céu? Mesmo neste pequeno planeta Terra, que é como um grão de pó no universo, um homem é admirado por tantas pessoas, só porque ele é neto de uma rainha. Então, quando chegarmos no reino celestial e governarmos sobre o universo,
Como os anjos nos olharão? Nós nunca devemos perder o título e a posição celestial. Nós devemos nos segurar firmes nisso. As pessoas não podem ver o mundo espiritual. Então, elas perseguem posições maiores e títulos melhores na Terra. Elas querem viver uma vida melhor do que a dos outros neste mundo. Contudo, nós devemos lembrar a realidade. Todos nós somos filhos de Deus, e Deus preparou todas as grandes posições para nós, certo? Eu estive na ONU algumas vezes. A ONU definiu 17 objetivos para tornar todas as pessoas felizes. Em prol desses objetivos, muitas pessoas fazem esforços em suas respectivas áreas. Quando seus esforços são reconhecidos, eles também são premiados. Mas então, esses 17 objetivos me fizeram pensar: quão grandemente nossos esforços serão reconhecidos no céu? Deus disse: não há outro Deus além de mim. Fora de mim não há Salvador. Nunca esqueçamos a grandeza de Deus. E sim, sigamos a vontade de Deus graciosamente neste ano. Há muitas qualificações para Deus. No livro de Daniel, Deus é descrito como Altíssimo. Está escrito: os santos do Altíssimo receberão um reino. A palavra de Deus é a melhor em todo o universo. Então, o que diz no livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18? Diz que ninguém deve acrescentar nem tirar nada das palavras de Deus. Um homem pode pensar que talvez fique melhor se ele adicionar ou misturar com outras coisas. Mas isso é impossível. Deus já preparou o melhor caminho para a humanidade. Se alguém adicionar algo ao caminho de Deus, isso apenas atrapalhará o sistema, que é o suficiente, e o perturbará. Foi por isso que Deus disse: não acrescenteis nada, não tireis nada. Ensine-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, para que possam guardá-las. No mundo, há numerosas igrejas, como a areia do mar. Dentre todas as igrejas, nós estamos aprendendo a palavra de Deus, otimizada, em circunstâncias otimizadas. A razão pela qual estamos aprendendo os ensinamentos de Deus é para colocá-los em prática, certo? Se nós apenas escutarmos a palavra de Deus, mas não a praticarmos, isso se torna inútil. Deus tem aberto o caminho para que mostremos mais a sua glória na comunidade internacional. Reis e nações estão se perguntando: que tipo de igreja é a Igreja de Deus? Há alguma organização que continua fazendo bem e recebendo prêmios? É claro que há. Nós receberemos prêmios, não apenas na terra, mas também no reino de Deus. Deus claramente disse: comigo está o galardão. Vamos correr em direção a este galardão neste ano. Vejamos o Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz: Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Apenas aqueles que seguem a vontade de Deus podem entrar no reino dos céus. Satanás tem implantado muitos tipos de obstáculos e impedimentos ao redor do mundo para impedir as pessoas de entrar no céu. Deus é o único que conhece o caminho ao céu. Sem seguir o caminho de Deus, ninguém pode alcançar o céu. É por isso que está escrito: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor,
entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Hoje, nós estamos guardando o sábado. Algumas pessoas podem pensar que a diferença é de apenas um dia entre o sábado e o domingo. Mas não é apenas um dia de diferença. Deus, que é o número 1, tem nos dado o melhor caminho para entrarmos no céu e ensinou o caminho através da Bíblia. Deus, que é o melhor, fez os melhores esforços para que os filhos de Deus não tivessem a verdade roubada por Satanás. Deus Pai e Deus Mãe fizeram a Bíblia para que seus filhos possam seguir sua vontade e alcancem o céu. É por isso que a Bíblia é incrível. Mesmo vendo, as pessoas não veem. Mesmo ouvindo, elas não entendem. Mas, para tornar isto conhecido aos filhos de Sião, Deus mesmo desceu à terra. Não entendíamos, mesmo vendo. Por isso Deus veio à terra, em carne, e ensinou a verdade pessoalmente. Isso significa isso. Aquilo significa aquilo. Quando compreendemos o significado das palavras da Bíblia, nós ficamos realmente maravilhados. Uau! Isso é incrível! Mesmo depois de estudar a palavra por muitos dias, nós ainda permanecemos surpresos. No Evangelho de Mateus, capítulo 7, diz: Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Vocês podem pensar que os estudiosos da Bíblia entendem a Bíblia quando a estudam, mas está escrito que nenhum homem no céu, na terra ou debaixo da terra pode entendê-la. Ainda que eles estudem e analisem a Bíblia 1000 vezes por centenas de anos, eles nunca entenderão a palavra da Bíblia. A palavra não é algo que pode ser entendida pela sabedoria ou conhecimento das pessoas que vivem no mundo tridimensional. As palavras da verdade são colocadas um pouco aqui, um pouco ali. Em um ponto parece significar uma coisa, mas em outro ponto parece significar outra coisa. Muitas coisas parecem confusas. É por isso que há denominações falsas no mundo. Isso parece certo. Aquilo também parece ser verdade. As pessoas estão confusas sobre o que é certo e o que é errado. Assim, quem deve vir? Deus mesmo deve vir à Terra e ensinar seus filhos em Sião. Nós podemos caminhar nos seus caminhos. A lei procederá de Sião, a palavra do Senhor, de Jerusalém. Pessoal, Deus, que é o melhor, tem dado aos filhos de Sião os melhores ensinamentos. O que nós nos tornaremos no futuro através destes melhores ensinamentos? Nós nos tornaremos no sacerdócio real do céu e reinaremos para sempre. Nem todo mundo tem o privilégio de reinar. Como confirmamos no Evangelho de Mateus, capítulo 7, Deus colocou na Bíblia o caminho que nos torna nos melhores do mundo e também o caminho para sermos mais amados por Deus no céu. Na minha opinião, as ideias desse filósofo atrairia muitas pessoas. Eu acho que esse discurso famoso atrairá muitas pessoas. Antes de pensar nisso, vamos nos lembrar de quem é o melhor em todo o universo. Sócrates é o melhor no universo? Goethe ou Shakespeare são os melhores? Nenhum homem pode ser o melhor no universo. Eles foram famosos na Terra, mas nunca poderão ser os melhores no universo, no reino dos céus. Contudo, nosso Deus está nos ensinando o caminho para sermos os melhores no universo. Deus está nos treinando e nos criando através do seu caminho. É por isso que devemos segui-lo, aonde quer que ele nos guie. Esse é o único caminho. Todos os anjos no universo aplaudirão e exclamarão com deleite: isso é o que há de melhor. Isso é o que há de melhor. Admirando os ensinamentos
de Deus. Assim, damos graças, mais uma vez, a Elohim, Deus Pai e Deus Mãe, por nos darem Sua palavra e nos permitirem viver em Sua palavra. Vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 13. Ele, porém, respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos, guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, cairão ambos no barranco. De acordo com o versículo 13, o que acontecerá com toda planta que o Pai Celestial não plantou? Ainda que estejam plantadas, elas serão arrancadas. Isso não significa que apenas a vontade de Deus durará para sempre. O que Deus não plantou perecerá e será destruído no final. Mas o que Deus plantou durará para sempre. Deus nos permite conhecer isso. Vamos para o livro do Apocalipse, capítulo 22. Livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 18. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E, se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Já que os 66 livros da Bíblia registram o melhor caminho do melhor Deus, já que a Bíblia contém o que o sacerdócio real do céu deve aprender, nem todo mundo pode tocá-la. Deus usou um método incrível para que nem todo mundo possa tocá-la. Mesmo vendo, as pessoas não podem ver. Verdadeiramente, a Bíblia é um livro de mistério. As pessoas podem entender os livros deste mundo. Elas podem descobrir a vontade escondida dos autores. Contudo, em relação à Bíblia, ainda que a leiam 1000 vezes ou 10.000 vezes, eles não podem entendê-la. Deus não os permite ver, ainda que vejam. O melhor sistema de segurança foi implantado na Bíblia. Somente quem pode entender então? Deus disse: foi dado a vocês, mas a eles não. Deus permitiu que apenas nossa família celestial veja e entenda. Então, Deus nos permitirá reinar para sempre no céu. Vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Como as palavras de Deus são meramente importantes, nós nunca devemos adicionar nem tirar nada delas. Deus enfatizou isso. Vejamos o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 38. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque, se este conselho, ou esta obra, vem de homens, perecerá. Ainda que sejam deixados, eles perecerão com o passar do tempo. Versículo 39. Mas, se é de Deus, não podereis, como? Nunca podereis, destruí-los. O mundo de Deus pode perecer pelo poder do homem ou conselho físico? Que tal a palavra de Deus? Ela perecerá ou desaparecerá? Nunca. Deus opera todo o universo. Ele sabe tudo o que ocorre neste pequeno planeta Terra. Ele compreende tudo. Ele tornou conhecido o fim, desde o princípio, a todos os seus filhos. A época do Pai e a época do Filho passaram. Qual é a última época que estamos vivendo agora? Não há outra época, a não ser a época do Espírito Santo. O tempo dado para a humanidade se arrepender diante de Deus será concluído nesta época do Espírito Santo, que sucede à época do Pai e à época do Filho.
É por isso que Gamaliel, um mestre da lei, disse: analise rapidamente se seu propósito ou atividade é de origem humana ou de Deus. Se é de origem humana, falhará, ainda que vocês não os persigam. Mas, se é de Deus, não podereis detê-los. Qualquer perseguição, ameaça, aflição ou espada nunca poderá impedi-los. Isso porque os ensinamentos vieram de Deus, que é o melhor. Pessoal, a igreja que estamos frequentando foi estabelecida por Deus, que é o melhor em todo o universo. A verdade que aprendemos é um ensinamento que nos tornará nos melhores quando entrarmos no mundo espiritual, o mundo da quarta ou da quinta dimensão. Se guardarmos outros regulamentos, além dos ensinamentos de Deus, nós seremos excluídos do reino dos céus. É por isso que a Bíblia diz: obedecer é melhor do que o sacrificar. Deus não está apenas dizendo isso. Todos os ensinamentos de Deus nos criam para sermos os melhores seres espirituais do céu. É por isso que Deus nos pede para percorrermos apenas este caminho. Não precisamos dar uma olhada em outros caminhos. Se reconhecemos que Deus é o melhor em todo o universo, nós nunca devemos negligenciar a direção que Ele nos guia. Desta forma, Deus cria os seres humanos. De acordo com o livro de Isaías, capítulo 60, quem nos criou? Vejamos o livro de Isaías, capítulo 60, versículo 21. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra. Serão renovos, por mim plantados. Obra de quais mãos? Obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. Deus, que é o melhor e que administra todo o universo, fez uma promessa através da aliança quanto às coisas que aconteceriam nesta pequena terra. Já que Deus prometeu, com certeza aconteceria, certo? O menor virá a ser 1000, e o mínimo, uma nação forte. Eu, o Senhor, a seu tempo, farei isso prontamente. Se não considerarmos Deus como o melhor, ideias erradas, como as de Judas Iscariotes, espreitarão nosso coração. Se não considerarmos Deus como o melhor, nós chegaremos a ter uma falsa noção sobre a palavra de Deus, pensando: mesmo se eu desobedecer isso, que é tão pequeno, Deus me perdoará. Deus nos dá todos os ensinamentos e lições para nosso futuro e nossa felicidade. Nós não viveremos na terra para sempre, certo? Nós entraremos no reino dos céus e viveremos lá para sempre. Por isso devemos sempre nos lembrar de nossa posição e existência no céu. Deus chamou seu povo de obra de suas mãos e disse que eles foram plantados para mostrar sua glória. Vejamos como Deus os cria no Evangelho de Mateus, capítulo 26. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 17. No primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: ide à cidade ter com certo homem, e dizei-lhe: o mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhes ordenara, e prepararam a Páscoa.
Vejamos a cena da celebração da Páscoa, no versículo 26. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai, comei, isto é, o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Dando o pão e o vinho da Páscoa, ele disse: Isto é o meu corpo, ou seja, minha carne. Isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança. Deus concedeu isso à humanidade. A humanidade é a obra mais completa de Deus. Deus tirou sua carne, seu corpo imortal, e derramou seu precioso sangue, a fim de alimentar a humanidade. Ao fazer isso, a humanidade pôde ter a vida eterna. Através da nova aliança, Deus prometeu isso. Assim, Deus deu vida aos seus filhos. Vejamos a segunda epístola aos Coríntios, capítulo 6, versículo 17. Por isso, retirai-vos do meio deles, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. Serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo, que escreveu a segunda epístola aos Coríntios, guardou a Páscoa ou não? Ele guardou a Páscoa e o sábado como um membro da nova aliança. Aqui, Deus nos ensina: serei vosso Pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. As grandiosas mãos de Deus criaram as mais valorosas obras-primas, que são os filhos celestiais. O que Deus quer dar aos seus filhos celestiais está descrito no livro do Apocalipse, capítulo 22. Vejamos o livro do Apocalipse, capítulo 22, versículo 4. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então, já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Eu os deixarei reinar para sempre. Através desse grande ensinamento, Deus nos ilumina para que possamos reinar no céu. Deus nos guia e nos treina para reinar no céu, sem nenhuma dificuldade ou problema. Deus treinou os israelitas a obedecerem seus mandamentos no deserto, antes de eles entrarem em Canaã, a terra que manava leite e mel. Deus fazia chover maná sobre eles por 6 dias, mas cessava o maná no 7º dia, no sábado. No 6º dia, Deus os permitia colher uma porção a mais de maná, ou seja, o dobro, o suficiente para 2 dias, para que eles pudessem guardar o sábado, o 7º dia. Os israelitas se inclinaram à vontade de Deus em suas vidas diárias, durante a jornada de 40 anos no deserto. Então, o que eles fizeram? Eles entraram na terra de Canaã. Deus os treinou para que eles pudessem guardar o sábado. Mesmo depois de entrarem em Canaã, foi o mesmo com a Páscoa. Deus os permitiu guardar a Santa Páscoa e puniu todos os outros deuses do Egito. Deus puniu todas as pessoas do Egito e salvou somente os israelitas. Isso sempre esteve profundamente imprimido nos corações dos israelitas. Deus os permitiu guardar a Santa Páscoa e então entrar na terra de Canaã, certo? Deus os ensinou e os treinou e então os permitiu entrar em Canaã. Nós também devemos seguir fielmente todos os ensinamentos de Deus nesta terra. Então, não teremos problema para reinar no reino dos céus. Todas as palavras de Deus, dadas a nós hoje, no final nos mostram que Deus Elohim é o melhor Deus, que a palavra de Deus
é o melhor ensinamento e que nossa posição como filhos de Deus é a maior posição. Então, qual é a obra mais valiosa que Deus nos confiou neste mundo? A ONU estabeleceu 17 objetivos, que são muito importantes e valiosos. Contudo, Deus disse que a coisa mais valiosa a se fazer na Terra é pregar o Evangelho. Deus, que é o maior, tem nos dado a missão de pregar, que é algo que apenas os filhos do céu podem fazer, para que possamos nos tornar sacerdotes reais do céu e herdar o reino celestial no final. O processo é fácil até recebermos coisas boas? Nunca é fácil. Há algumas dificuldades no nosso caminho, mas se seguirmos fielmente no caminho, Deus não apenas se inclinará, mas sempre nos ajudará, vendo nossos esforços. Vocês estão se esforçando tanto para guardar minhas palavras. Deus tem nos ajudado e nos empoderado para fazer sua obra. Deus tem nos ajudado a alcançar nossos objetivos. É por isso que nossa Igreja de Deus tem sido capaz de pregar o Evangelho em Samaria e até aos confins da terra, apesar de muitos impedimentos. Nós cremos na Palavra de Deus. Se seguirmos a Palavra de Deus fielmente, nós seremos exaltados sobre todas as nações da terra, porque somente Deus é o número 1. Não considerem a Palavra de Deus superficialmente, nem mesmo a menor, mantendo em mente que a obediência a Deus pode criar um amanhã melhor. Vamos seguir Deus por onde quer que Ele nos guie, para que possamos renascer como povo de Deus, dia após dia e mês após mês, e entremos no eterno reino dos céus. Com isso, concluo o sermão de hoje. Muito obrigado.